Bom dia, estamos aqui para mais um estudo. Vamos entrar em sintonia com os bons espíritos, aqueles que vêm aqui nos auxiliar e nos ajudar. Bom espírito, agradecido por essa oportunidade. Obrigado por esses estudos, obrigado por esses conhecimentos que estou adquirindo. Obrigado pelas coisas que tem feito para mim. Sei que muitas vezes tropeçamos, caímos, mas vocês sempre nos levantam, sempre nos dando a oportunidade de continuar a nossa evolução. Muita gratidão. Obrigado por esses irmãos desencarnados que aqui vêm. Muito obrigado. Sendo assim, damos início ao nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então vamos continuar aqui com as influências, oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Na pergunta 465, ele pergunta assim: com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Aí ele responde: para que sofrais como eles sofrem. Ou seja, esses espíritos, como eles estão em fase de sofrimento, eles também não querem que você tenha essa condições de continuar com essas suas oportunidades, com essa sua felicidade, né? Então, o que eles fazem? Já que eles sofrem, eu também vou sofrer. É igualzinho aquela criança, né? Ou aquele filho, ou aquele vizinho, que não consegue ver a felicidade do outro e por birra faz as coisas para o outro também, né, passar. Uma criança quando está no castigo, quando tem irmão, eles também ficam chateados, querem fazer tudo que o irmão também entra também em castigo, ou seja, ele não consegue ficar ali sozinho, ele acha que como ele sofre, os outros também sofrem. Ele não reconhece que o sofrimento foi ele mesmo que provocou, que ele pode sair desse sofrimento. Basta fazer as coisas certas, né? Mas não. O que esses espíritos imperfeitos, esses espíritos ignorantes ainda fazem? Eles não têm a capacidade e não querem, raciocinar que tudo que acontece com eles é provocado por ele mesmo. Quando eles têm essa consciência que eles têm que fazer as coisas certas e as coisas começam a melhorar, aí sim ele não vai induzir os outros ao mal, ok? Aí na letra A pergunta assim: isso lhe diminui o sofrimento? Aí responde: não, mas fazem por inveja, por não poderem suportar que hajam seres felizes. Ou seja, tem pessoas, que quando vê uma pessoa feliz, ele não se sente bem, né? Por inveja. Né? Se você está. As coisas boas estão acontecendo com você e ele não está tendo aquela oportunidade por culpa dele, vamos frisar isso, ele também não se contenta, ele quer ver que o outro também sofra, dê tudo errado na sua vida, né? Então, é inveja. Isso acontece comum, até mesmo na vida nossa corporal, entre nós mesmos encarnados. Quando você começa a crescer, a melhorar, a ter oportunidade, aquele que estava do seu lado, na mesma situação, ele começa a ter inveja de você, mas ele mesmo não quer fazer por onde para melhorar. Você às vezes está aí numa condição financeira ruim, mas você começa a estudar, começa a procurar melhorias, né? E o outro não. Ele fica com inveja porque você conseguiu, mas foi uma conquista sua, porque você procurou melhorar, você procurou estudar, você procurou se aperfeiçoar em alguma profissão, né? Você foi uma pessoa humilde, aceitou começar de lá de baixo, né? Então é assim que é a vida. A inveja é uma coisa muito, muito séria. É uma das piores coisas que nós temos, é a pessoa quando tem inveja da gente. É muito ruim isso, né? A letra B. De que natureza é o sofrimento que procura infligir aos outros? Ele responde: os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus, né? Então, ele sempre quer que a pessoa esteja afastada de Deus, né? Ele quer.
Então, quando você se afasta de Deus, né, você começa a cair, né? A pessoa, quando não vai numa igreja, não vai no grupo espírita, não vai no grupo de oração, não vai em qualquer situação, ele fica à mercê. Não é que a igreja vai te salvar ou a religião vai te salvar, gente. Mas nós precisamos entender que quando nós vamos para um local onde o pensamento está elevado numa situação que não seja da nossa vida material, ele não tem acesso, porque nós não estamos pensando, né? Então, se você tem capacidade do seu próprio lar, você praticar o evangelho no lar, fazer meditação, né? Tirar um pouco do seu pensamento, se entregar de uma forma séria, né? E contínua, sempre fazendo, botando louvores, botando música espírita, botando mantras, né? O que você quiser fazer, mas vai ser aquele momento você aprender a se desligar desse mundo, você vai ver como é que sua vida melhora, né? Porque você vai se desligar um pouco do mundo, e nisso que você vai desligar um pouco do mundo, se você aprender a respirar, principalmente, né? Você vai ver como é que você vai começar a ter ideias diferentes da que você tinha, né? Então, aqui na 466, ele pergunta assim: por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? Aí ele responde: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a consciência do homem na prática do bem. Como espírito que és, tem que progredir na ciência do infinito, daí o passar pelas provas do mal, para chegar ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos nos bons caminhos, desde que sobre ti a tua influência mais e que as atrás desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, pode ele ajudar-te para a prática do mal. Se for propenso ao assassínio, terá em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-te por influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. E continua assim ainda: é assim que Deus confia a nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de seguir a uma ou outra das influências contrárias que exercem sobre nós. Então, o que a gente precisa entender que nos é permitido essas influências desses espíritos para que nós também possamos ver até onde nós conseguimos dominar esse mal que existe dentro da gente. E o equilíbrio que acontece, que assim como tem espírito que nos influencia ao mal, também tem espírito que nos influencia ao bem. Então há um equilíbrio. Então, se tem na sua consciência, toda vez que você vai fazer alguma coisa, você pode perceber que vem duas vozes dentro da sua mente, né? Vamos lá, se uma pessoa te agride, vem uma coisa assim na sua mente: epa, não aceita não, agride ele também. Mas tem uma outra coisa que fala assim: meu amigo, eu sei que te feriu, te machucou, mas recua, que isso não vai dar bem para você. Ele pode puxar uma faca, ele pode estar com um revólver, ele pode estar com mais parceiro aí, entendeu? Tente conversar, vamos, de repente acalma, fique quieto, que ele não vai, como ele viu que você não reagiu, ele vai parar, ele vai parar. Então, há um equilíbrio. Aí você, para ser dono dos seus atos, você que vai decidir se você vai continuar a agressão ou se você vai parar, né? Então há um equilíbrio e nós temos que conhecer o mal, né? Então, se você foi um cara que viveu no meio da orgia, da droga, esses espíritos vão estar perto de você, te influenciando para que você continue. Mas vai ter outros espíritos te aconselhando: força, vamos tentar parar, vamos começar, já que você bebe muito, vamos diminuindo aos poucos, vamos diminuindo, né?
Porque a gente precisa também entender que tem certas coisas que não podemos fazer de imediato. Por exemplo, uma pessoa viciada em bebida, viciada em droga, se ele parar muito rápido, ele pode fazer mal ao organismo dele. Então ele tem que vir escaladamente diminuindo. Se ele fuma duas carteiras por dia, ele diminui, são duas carteiras, são o quê? São 40 cigarros, passa a fumar 39. Aí bota na sua mente que, não, que no outro dia você só vai fumar 38. Bota que no outro dia você vai fumar 37. Dentro de 40 dias você já começa a diminuir bastante. Então você depois fica um tempo naquele pouquinho, até você falar, não quero mais a fumar. Claro que você também tem que ter um acompanhamento médico. Não passa as coisas também loucas assim, não, resolvi, não. Tem que ter um acompanhamento médico também. E substitui esse vício por uma outra coisa, para poder esquecer, ok? Então vamos agradecer a espiritualidade e amanhã estaremos aqui. Vamos lá. Obrigado, Bom Espírito. Obrigado, nossos mentores que aqui estão presentes. Obrigado, essa equipe maravilhosa que vem nos assistir, nos acompanhar. Obrigado a esses irmãos desencarnados que estão aqui. Muitos deles com a certeza de estão sendo encaminhados para algum local, para tratamento. Que nós possamos, Senhor, que nós possamos estar sempre aqui. Obrigado por tudo e dando como término de hoje. Que assim seja e assim é.